Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Este é o canal Louvai o Coração de Maria, onde o coração de Maria se torna o seu refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, hoje estamos reunidos em mais um vídeo, dessa vez para tratar sobre um assunto que está circulando no nosso Brasil, certamente já é do conhecimento dos outros países também, que é o caso do falecimento, do suicídio do padre Geraldo de Oliveira, de 77 anos, lá na cidade de Surubim, Pernambuco. Quando se ouve a notícia de um suicídio, já é estarrecedor. Imagine quando se escuta a respeito de um sacerdote que tira sua própria vida. É algo que causa muito impacto. Eu, quando escutei, fiquei assim, assustada por um lado e muito pensativa sobre como anda o nosso mundo, como anda a saúde mental dos nossos sacerdotes, de todos os consagrados em geral. Então, como você deve ter ouvido, na última segunda-feira, 1º de fevereiro de 2022, dentro da igreja da paróquia São Sebastião, em Surubim, padre Geraldo, depois de ter celebrado a Santa Missa, ele ficou sozinho dentro da igreja, ingeriu veneno e assim tirou a própria vida. Nós sabemos que a vida pertence a Deus, que ninguém pode tirar a nossa vida senão só Deus. Porém, também sabemos que a pessoa, quando ela comete algo assim, ela está num nível de dor elevadíssimo. A pessoa que comete suicídio, ela não busca a morte por si mesma, ela busca o alívio da dor. Então ela não está no seu juízo perfeito quando comete algo assim. Ela está perturbada, ela quer alívio, ela quer sair daquela situação de dor que não suporta mais. Foi isso que levou o padre Geraldo a tirar a sua vida. Junto a seu corpo, quando os funcionários o encontraram assim que chegaram, encontraram uma carta. Uma carta que descreve detalhadamente o porquê dele ter chegado a esse ponto. Talvez você não saiba e ache que isso é uma grande novidade, né? Um padre tirar a vida. Meu Deus, como isso pode acontecer? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Padre Geraldo é o 9º sacerdote do nosso Brasil a cometer suicídio. Porém, que seja do meu conhecimento, ele foi o único a deixar uma carta esclarecendo e dizendo o que estava passando. Aliás, em um português muito bem escrito, uma carta bem detalhada, uma carta bem esclarecedora. Por que estou abordando esse tema hoje? Para mostrar a você, meu amigo, minha amiga, que os sacerdotes, os consagrados, nós religiosas, somos humanos como você. Nós também sentimos dor, nós também temos mal-estar, às vezes acordamos indispostos, às vezes lidamos com doenças crônicas, às vezes estamos mal-humorados por um ou outro fator, certo? Mas na nossa vida de formação e tudo, porque temos um objetivo, que é viver para a glória de Deus e nos configurarmos a Jesus, que é o nosso modelo,
Nessa caminhada, nós nos esforçamos para vencer os nossos vícios e adquirir as virtudes. Por isso que nós temos essa alegria que vem do próprio Cristo. Nós temos essa disponibilidade de levar a palavra de Deus, o padre de celebrar a missa, de atender às confissões, de celebrar os outros sacramentos. Nós temos essa alegria porque Deus nos conferiu um chamado. É de coração, não é falsidade. Porém, é necessário recordar que nós somos tão humanos quanto você, quanto vocês. Por isso que também estamos sujeitos a esses desequilíbrios emocionais, a esses desequilíbrios psíquicos, a essas doenças da mente que tantos por este mundo afora passam e passam maus bocados por causa disso. Devido a fatores hereditários, devido ao ambiente em que vivem, a questão da educação que receberam, traumas que passaram, famílias disfuncionais. São inúmeros os fatores que às vezes levam uma pessoa a passar por uma depressão, por um ou outro transtorno. Padre Geraldo, como mostra o fim de sua vida, estava no seu limite, não aguentava mais. Mas ele sempre muito bem-humorado, sempre alegre, sempre disposto, não permitiu que as pessoas percebessem. Não é que escondia. Uma pessoa com um olhar mais fino, uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, que tivesse uma proximidade maior, perceberia. Sabe? Há sinais. Há sinais. E esse vídeo de hoje é um convite a você observar esses sinais em relação às pessoas que o cercam, pessoas do seu meio, da sua família, da sua convivência e também ao seu sacerdote, ao seu pároco, que, talvez você não saiba, é parte da sua família. As consagradas, os consagrados que também estão a serviço na sua comunidade, são parte da sua família. Sabe por quê? Porque nós deixamos tudo, abraçamos a causa do reino dos céus e vocês se tornaram nossa família. Há uma responsabilidade mútua. Por isso devemos ter cuidado, porque quem ama, cuida. Padre Geraldo, ao deixar essa carta, ele dizia o seguinte, que atravessava um intenso sofrimento na alma, no corpo, porque ele, como vigário da paróquia São Sebastião, convivia com o seu pároco, que ele chega a nomear como Padre Amaro, da cidade de Surubim. Porém, Padre Amaro maltratava o Padre Geraldo. Em que sentido? Verbalmente, com o silêncio, o tratamento do silêncio, sabe? Que é, como o povo diz, matar na unha. Fica ali, caladinho e a pessoa, sem entender por que aquilo está acontecendo, sofre, sem um motivo aparente. Padre Geraldo se esforçava por conversar com esse sacerdote, que era o seu pároco, mas ele o ignorava constantemente. Talvez você pense assim, como isso pode acontecer na vida religiosa? Como isso pode acontecer entre dois sacerdotes? Amigo, acorda. Cada um tem uma personalidade diferente. E há aqueles desse nosso meio religioso que se esforçam em trabalhar mais sobre o seu caráter e há aqueles que têm mais dificuldade. Em casa não é assim? Os nossos irmãos, cada um de um tipo diferente, entre nós também. Então, Padre Geraldo passava por isso. E ele recorreu ao seu superior, o sacerdote responsável por algumas paróquias ali, vizinhas. Só que esse sacerdote não deu ouvidos a Padre Geraldo, como deveria. Fez um certo descaso, porque meio que ele estava ao lado do outro padre que o oprimia. E isso massacrou ainda mais o coração do Padre Geraldo. Ele se sentiu decepcionado porque não foi ouvido. Ele dava bom dia para o seu pároco
e ele calava, ou dizia uma palavra que o feria. Ele se esforçava sendo gentil e o outro o ignorava, todo dia, todo dia. Você já passou por esse tipo de situação? De ser tido como invisível? Do outro não fazer conta? Sem motivo, entende? Talvez porque haja uma antipatia tão profunda que a outra pessoa não consiga conviver. Porque há. Nós todos temos certas antipatias, mas cabe a nós não permitir que as antipatias atrapalhem o convívio. E quando eu li sobre isso, né, sobre esse tratamento de silêncio, sobre essa indiferença do Padre Amaro em relação ao Padre Geraldo, logo me lembrei do pensamento da beata Laura Vicunha. Ela dizia, o contrário ao amor não é o ódio, é a indiferença, sabe? Tanto fazer o outro estar ao seu lado ou não. Você conviver com as pessoas, ter alguém ao seu lado e se sentir sozinho. A indiferença mata. A indiferença eu vejo como um pecado mortal, porque o outro vai se consumindo dia a dia e naquela angústia tentando entender, tentando buscar um porquê e não acha. Pede perdão para o outro para ver se melhora a situação. Nada melhora. A outra pessoa não tem o que perdoar, mas continua agindo dessa forma. E também aconteceu de eu ler uma outra notícia, que por esses dias também um famoso fotógrafo lá de Paris estava caminhando pela calçada, tropeçou, caiu e ficou caído no chão. Estava uma temperatura muito baixa, estava muito frio. E as pessoas iam e voltavam, passavam e voltavam. E ninguém acudiu o Senhor caído no chão. Horas depois, uma pessoa em situação de rua, quem a gente menos espera, vai lá e percebe um senhor caído, ninguém fez nada, tá frio pra dedéu, e aí? Acionou a emergência, a ambulância foi, socorreu, mas o senhor já havia falecido de hipotermia, de traumatismo craniano. Então olha a indiferença, a que ponto nós chegamos? Quem ama se preocupa, não é? Se alguém tropeça, você vai ver se está tudo bem. Se alguém se sente mal, você percebe, vai acudir, age com o mínimo de caridade. E a pessoa morrer ali congelada, olha, a indiferença mata, mata. O Padre Geraldo viveu por muito tempo essa indiferença e não aguentou mais. Por isso que venho chamar a sua atenção para essa questão. As pessoas que estão do seu lado, se você perceber, sabe, um sinalzinho de uma tristeza maior, de um comportamento estranho, se aproxima. Não hesite. Não hesite. Não sei se Padre Geraldo havia procurado já ajuda profissional, não sei como ele enfrentava essa depressão, esse desânimo, essa ansiedade por causa dessa falta de tratamento, falta de cuidado por parte do padre. Mas se você está do lado e percebe algo assim, dê o primeiro passo, sabe? E nós consagrados não estamos isentos de nada disso. Somos tão humanos quanto você, quanto vocês. Passamos também por tudo isso. Às vezes você pode imaginar, nossa, mas é uma pessoa privilegiada, tem ali tudo o que precisa, vive só para Deus. Sim, mas como falei anteriormente, há esses fatores que muitas vezes nos levam a fraquejar. Temos um leque de benefícios aqui para a nossa vida espiritual e humana. A meditação diária, fazemos a oração da liturgia das horas, em horários fixos, para santificar o nosso dia.
a nossa confissão, a direção espiritual, a comunhão diária. Sim, nós temos tudo isso, temos a vida fraterna, mas às vezes, como você, temos os nossos altos e baixos. Não se assuste quando isso acontecer. Não se assuste quando um padre estiver assim alquebrado, estiver fragilizado, ou uma consagrada ou um consagrado. Reze por ele, reze por ela. Porque se nós hoje temos algo a oferecer para vocês, é porque vocês devem nos sustentar com suas orações. Rezem por nós, que vocês são nossa família, como disse. Reze pelo seu sacerdote, esteja atento, mas nunca se escandalize. Nunca se escandalize. Nós temos essa missão dada por Deus, de estar ao seu lado, apoiando cada um, de estar ao seu lado, estimulando, incentivando, e nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Mas não se esqueça de que precisamos estar de pé, não somente pelas nossas orações, mas também pela oração de vocês. E eu compreendo, sabe? Eu consigo compreender um pouco do que Padre Geraldo passou. Já tive uma fase em minha vida em que fui tratada com esse silêncio, sabe? Que é como uma flecha, como agulhas que entram no nosso coração e nos deixam sem paz interior. Me lembro que quando eu me despertava para ir para a oração, meu corpo tremia, você acredita? Porque eu sabia que naquele dia eu seria tratada como alguém que não existia. E era muito doloroso, é uma dor invisível também. É uma dor invisível, era uma dor invisível. Mas Deus, com sua graça, me sustentou, me fortaleceu, me deu esta grande vitória. Sei que se você também passa por algo semelhante, de desânimo, de tristeza, de estar passando por esses perrengues no seu matrimônio, com os seus filhos adolescentes ou adultos que passam por vícios, que passam por turbulências, a vida parece um caos. Não desista. Não desista. Recorra a tantas pessoas quanto você puder para manter a sua mente equilibrada. Recorra a uma vida de oração frequente. Recorra aos santos sacramentos. Recorra a tudo aquilo que a igreja pode lhe oferecer, a tudo que os profissionais da área da saúde podem lhe oferecer. Não desista. Não desista. Não desista jamais, porque Deus não desiste de nós. Não desiste, não desistiu do Padre Geraldo. Não pense que ele é um condenado porque tirou a própria vida. Quem somos nós para julgar? Talvez ele no último momento, no seu último suspiro, ele tenha se arrependido do seu ato. E como disse, alguém que comete suicídio não está no seu perfeito juízo. Não está assim completamente no seu juízo perfeito, sendo responsável por todos os seus atos. E eu creio que o Imaculado Coração de Maria, está bem aqui pertinho de mim, sempre está aqui ao meu lado. Eu creio que o Imaculado Coração de Maria foi o refúgio de Padre Geraldo em seus últimos instantes. Os sacerdotes, eles são filhos prediletos de Nossa Senhora, porque são dispensadores das graças do seu divino Filho. São aqueles que contribuem para a salvação das almas, são prediletos dela, moram no seu coração. Eu creio que ele foi levado pelos braços de Nossa Senhora. Não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos dizer que ninguém está no inferno, meu amigo, minha amiga. Não conseguimos compreender como está a mente de uma pessoa que chega a esse ponto. Por isso que nós, como família dos sacerdotes, vocês como nossa família, devem rezar sempre para que mais situações como essas não aconteçam. Por isso que fiz esse vídeo. Espero que tenha servido de grande utilidade para levar a você a refletir,
a intensificar as suas orações, a perdoar os nossos erros, a perdoar as nossas fraquezas, a perdoar as nossas omissões. Rezemos pela alma de Padre Geraldo, rezemos pela alma de todos os sacerdotes que desistiram de suas vidas. Sobretudo, rezemos pelas almas dos nossos padres que estão em situação semelhante. Que esses padres não se envergonhem de assumir as suas fraquezas, não se envergonhem de buscar ajuda. Que os consagrados todos possam ter esse apoio, tanto da comunidade, quanto de todos aqueles que estão capacitados para colaborar com o nosso restabelecimento, com nossa saúde mental, física e espiritual. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada por ter ouvido essa partilha, por ter ouvido esse desabafo, esse apelo. Quando soube dessa notícia, eu pensei, não vou deixar que isso caia no esquecimento, porque é como se fosse um tabu. Vocês percebem? Nós sempre estamos para ouvir os outros, estamos disponíveis e tudo, mas e por trás da nossa vida, né? O que nós podemos fazer para ajudar os consagrados? Oração. Reze por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que com uma boa notícia.